Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro síncrono da formação da cidade, de língua portuguesa e matemática. Eu sou a formadora França, de língua portuguesa. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, que estão presos em uma forma de coque. Estou usando um fone, um headset grande, um casaco pink, fúcsia, e atrás de mim tem uma parede branca. Olá a todos, eu sou a Sara, formadora de matemática e algumas outras coisinhas aqui na Edped da Adri Capela do Socorro. Vou fazer a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca com óculos azul, estou com uma blusa de tricô cinza, tenho cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros e tenho um fundo desfocado branco, claro, aqui atrás de mim. Eu espero que esse nosso segundo encontro síncrono seja muito proveitoso, que a gente consiga trazer ou levar algumas discussões, algumas reflexões. Isso. Então agora a gente vai falar dos temas do encontro de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade, a gente vai apresentar uma sequência de atividades e abordar também a avaliação das aprendizagens. Então a gente começa perguntando: interdisciplinaridade, o que é? Né? Em seguida, a gente traz uma citação. Nós colocamos aqui: associar disciplinas, imaginando ser isso um trabalho interdisciplinar, é ledo engano. A interdisciplinaridade está em perceber relações e ou negociações entre diferentes interesses, projetos e ou pontos de vista. Essa situação é de Japiaçu, 1994. Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente está falando de problemas complexos e completos, né? Que envolve um diálogo entre várias áreas do conhecimento, envolve troca, colaboração, né? Então não é somente associar duas disciplinas, né? Dois componentes. Acho que a gente pode passar para o próximo. Interdisciplinaridade no ciclo autoral é possível? Na verdade, é possível em qualquer ciclo, no inter, né, no autoral, e a gente trouxe a gente vai mostrar para vocês como fazer isso, uma sugestão, né? Pode passar. A gente trouxe aqui no caderno no currículo de matemática, é apresentado como atividades sequenciais, no de língua portuguesa, sequência de atividades, mas uma modalidade organizativa, que nós chamamos de contar e recontar, né? Envolvendo português e matemática. Então, a sequência ela está baseada nesse livro do Malbataan. Isso, obrigada. O Homem que Calculava. E em seguida a gente trouxe um pouquinho do contexto, da contextualização para vocês. Isso. Então, e é importante levar isso para os estudantes também, né? Logo mais tem um trechinho do currículo de língua portuguesa que a gente fala da importância da contextualização. Então, aqui é falar um pouquinho do autor, né? Ou quem foi Malbataan, que na verdade o nome dele é Júlio César de Mello, né? E ele criou esse personagem, o Malbataan, por acreditar que um escritor brasileiro não chamaria atenção escrevendo contos árabes. E esse livro em particular, O Homem que Calculava, ele foi inspirado na obra Mil e Uma Noites, né? Acho que pode passar um pouquinho, né? Fala ali que ele foi um professor de matemática. Então, aqui é um trechinho do currículo de língua portuguesa. As determinações relativas ao contexto de produção precisam também ser consideradas no processo de leitura e escuta de textos. Recuperar as características que orientaram a produção do discurso auxilia o leitor
o ouvinte no processo de reconstrução dos sentidos do texto, de modo a possibilitar uma aproximação mais efetiva das eventuais intenções do produtor. Quanto melhor o leitor ou ouvinte conseguir recuperar esse contexto e articulá-lo no processamento dos sentidos do texto, maiores serão as possibilidades de reconstrução de sentidos adequados. Portanto, essa proficiência também precisa ser tomada como objeto de aprendizagem na escola. Então, quando vocês levarem qualquer obra que seja, né, em sala de aula, é importante falar um pouquinho do autor, retomar os contextos de produção, né? E a gente vai, por isso que a gente começou introduzindo, falando um pouquinho do livro, um pouquinho do autor, né? E depois isso vai ser retomado lá na sequência didática, quando a gente for falar ali das etapas. Então, essa sequência de atividades, que a gente chamou de contar e recontar, ela tem como objetivo favorecer a prática de leitura de texto, a prática de produção de texto oral e promover, além disso, o avanço nas aprendizagens sobre analisar, interpretar e, através de estratégias próprias e cálculo mental, formular hipóteses para a resolução de problemas matemáticos envolvendo os significados das operações. Então, nós utilizamos alguns contos, né, que compõem a obra do Malbataan, né, O Homem que Calculava, porque os textos dessa obra, eles trazem em sua narrativa problemas cotidianos, que envolve a reflexão sobre estratégias para a resolução de situações problemas e operações matemáticas. Então, assim, a compreensão dos contos está relacionada à resolução matemática dos problemas apresentados. Isso pode passar, por favor. Então, dando continuidade aqui, como a França falou, nós trouxemos uma sugestão de sequência de atividades, uma ideia de como os professores de língua portuguesa e matemática, vocês, professores de língua portuguesa e matemática, que estão com turmas do círculo autoral, como a gente consegue trabalhar junto. E aí, como que a gente pode articular esses objetivos? Os objetivos que a França acabou de citar, de língua portuguesa e matemática. E o livro O Homem que Calculava é um ótimo contexto para desenvolver essas habilidades, desenvolver esses objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento lá com as nossas turmas, com os nossos estudantes. Então, mais uma vez retomando, é uma sugestão e aí é um disparador para a gente conseguir pensar em também como a gente pode desdobrar, ou como a gente pode pensar em outros livros, como que a gente pode conversar, ter um diálogo, né, entre a literatura e a matemática, por exemplo. Então, a gente vai descrever aqui apenas uma sugestão, mas a gente espera que vocês gostem. A gente ficou bastante contente com os resultados que a gente conseguiu observar. Então, vamos lá. Primeiro, nós pensamos que a gente vai distribuir os estudantes em 4 agrupamentos, e a gente precisa lembrar dos agrupamentos produtivos, que não é aquela situação onde a gente diz para a turma, né, reúnam-se, façam 4 grupos, mas quando a gente propõe um agrupamento, então eu preciso ter em mente quem vai ser o par avançado de quem eu quero que avance naquela atividade, então eu provavelmente vou precisar dar uma olhadinha lá nos resultados do IAD para saber quem eu vou agrupar com quem. E aí os 4 agrupamentos montados, a gente vai distribuir algumas situações, problemas para os estudantes. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Então, lembrando que uma situação problema, ela é uma situação desafiadora. Precisa ter um desafio, não pode ser mais do mesmo, não pode ser algo que o estudante já saiba como responder. Ele precisa pensar sobre o assunto. Por isso, eles estão também agrupados e precisa de um par avançado ali no meio desse agrupamento. E ela precisa estar contextualizada, é isso que o nosso currículo traz, não é mesmo? Então, diante dessa necessidade de contextualização, nós unimos alguma história que tem lá no capítulo, junto com a situação problema.
Então, lá no livro O Homem que Calculava, todos os capítulos, como a França trouxe, tem uma situação-problema no meio de uma história linear. Então, tem uma história do personagem principal, que ele faz uma espécie de viagem com um amigo dele, e ele vai relatando momentos desse percurso. E cada capítulo ele traz uma situação-problema que surgiu ali. Não necessariamente uma situação-problema que tenha a ver, ou que seja propositalmente matemática, mas é reflexiva. E aí tem uma resolução ali, uma forma, uma estratégia própria de resolver. O capítulo 3, ele traz uma história mais ou menos assim, que eles estão viajando e aí eles encontram um grupo de homens que estão discutindo, e esses homens explicam assim para ele, que o pai deles morreu e deixou uma herança e um testamento, uma espécie de testamento. E aí, nesse testamento, diz que ele tem, nesse testamento, ou nessa ideia, nessa obrigação que eles precisam cumprir, que o pai tem 35 camelos e deixou para os 3 filhos. Esses 3 filhos estão discutindo porque eles precisam receber os 35 camelos, como vocês estão vendo aí na tela, nas 35 canetas azuis, de tal forma que o filho mais velho fique com a metade dos camelos, o filho do meio fique com a terça parte de 35 camelos e o filho mais novo fique com a nona parte. Então, nós trouxemos isso para a realidade dos nossos estudantes. Camelos não são exatamente a realidade deles, tendo em vista que eles não sabem ainda da história, eles ainda não conhecem o livro, a gente ainda não apresentou, como professor, o livro e nem o conto. Então, a gente traz a seguinte situação-problema. Repartir 35 canetas azuis entre 3 porta-canetas, de tal modo que a metade das canetas seja colocada na caixa a terça parte colocada na B e a nona parte na C. Isso não tem uma resposta matemática exata, não é simplesmente cumprir, é complexo cumprir essas três obrigatoriedades, digamos assim. E aí eles vão precisar pensar. 2 dos agrupamentos vão receber essa situação-problema, crua dessa forma. Então, são 4 grupos. 2 vão receber a mesma, porque depois eles vão discutir as estratégias próprias. E os outros 2 agrupamentos, que a gente chamou aqui de agrupamento 3 e 4, vão discutir uma situação muito parecida com a que é proposta no capítulo 8 do livro. Então, lá no capítulo 8, diz que existiam pessoas que precisavam distribuir entre 3 pessoas também 21 garrafas. É muito fácil dividir 21 por 3. Só que o X da questão aqui está. A problemática que eles vão precisar discutir é como que a gente vai discutir, como que a gente vai distribuir as garrafas e os líquidos que estão dentro delas. Sendo que eu tenho 7 garrafas vazias, 7 garrafas que estão pela metade e 7 garrafas que estão cheias. Lá no livro são garrafas de vinho, pelo contexto da história. E aqui a gente traz a mesma situação com garrafas de água. E traz a imagem para eles poderem ter algo pictórico no qual se apoiar, digamos assim. Então, como que eles vão fazer para distribuir um vinho que está engarrafado? É algo que eles vão precisar pensar bastante. E aí a gente propõe que seja dado um tempo para esses 4 agrupamentos discutirem entre eles. Aí, então, depois desse tempo, a gente traz que, nesse primeiro tópico, que eles se reúnam por problemas iguais, para eles poderem argumentar e discutir, justificar as estratégias pensadas. Então, o agrupamento 1 e 2 recebeu o mesmo problema. Então, depois de um tempo, cada um conhece a sua turma, sabe quanto tempo será necessário para que eles discutam. E aí a gente vai juntar esse agrupamento 1 e 2, no sentido de vai virar um grupão, que eu vou chamar de grupo X aqui, tá bom? Então, o agrupamento 1 e 2, que tem o mesmo problema, vai se reunir e vai explicar para o outro agrupamento quais foram as estratégias que eles usaram para resolver. Pode ser que eles cheguem à conclusão que o problema não tem solução. Pode ser que eles cheguem à conclusão de que precisa quebrar a caneta. Ou a caneta vai continuar funcionando, e aí a gente tem algumas intervenções e algumas perguntas para fazer. E nisso tudo o professor vai observando, né? Como eles se posicionam, o que eles vão comentando e como eles estão se justificando e argumentando. E o mesmo a gente vai fazer para outra situação, problema, para o grupo 3 e 4. Então, nós vamos unir os grupos 3 e 4, que eu vou chamar aqui de grupo Y, vai virar um grupão, onde eles vão também se justificar e argumentar de por que eles chegaram àquela conclusão, se deu certo ou não, e assim por diante. Na sequência, então,
A gente pausa essa discussão e o professor vai apresentar o livro e vai contextualizar o autor e a obra. Então, da mesma forma que a França fez aqui conosco, que ela trouxe um pouquinho do livro, um pouquinho da história do autor, que é um autor brasileiro, que ele achou que ele não ia ter credibilidade escrevendo histórias medievais ou do Oriente, nessa temática, né? A gente vai fazer esse mesmo diálogo com os nossos estudantes e apresentar o livro. E aí, então, nós pensamos que todos os estudantes vão receber uma cópia do capítulo. Então, o grupo X vai receber uma cópia do capítulo 3, todos eles, todos os estudantes do grupo X vai receber uma cópia desse capítulo. Bem como todos os estudantes do grupo Y vão receber uma cópia também do capítulo 8, né? Um do capítulo 3 e um do capítulo 8, que foi o que nós usamos aqui para fazer esse exemplo. E aí eles vão fazer uma leitura colaborativa. Então, um dos estudantes vai fazer a leitura em voz alta e os outros estarão em leitura colaborativa porque todos têm acesso ao texto. Então, só retomando um pouquinho a diferença entre leitura em voz alta pelo professor ou pelo estudante, no caso aqui, e leitura colaborativa, é que a leitura em voz alta, somente quem está lendo consegue acompanhar, consegue ver o texto, tem acesso a esse texto. Enquanto na leitura colaborativa ou compartilhada, como aparece no nosso currículo, todos os leitores, participantes ali, têm acesso ao texto. E a leitura em voz alta, ela é ótima para inúmeros objetivos, como, por exemplo, repertoriar os estudantes. Mas a leitura colaborativa ela é muito importante nas nossas aulas e também no ciclo autoral, porque ela ensina a ler, modeliza a leitura. Então, a gente trabalha muito isso no ciclo de alfabetização e, às vezes, lá no ciclo autoral, isso acaba ficando na ideia de que um começa a ler e o outro continua de onde parou. E leitura colaborativa, leitura compartilhada não é somente isso, não é isso cru. É quando todos têm acesso ao texto, mas a gente está modelizando a leitura. Então, esse estudante que vai fazer essa leitura em voz alta, ele precisa ter uma boa fluência. Então, a gente, como professor, conhecendo a nossa turma, consegue também fazer essa escolha, essa observação, esse apontamento. E aí, então, após a leitura, esses grupos vão discutir e vão conversar sobre como o homem que calculava, o personagem principal, o Berenice, ele resolveu aquela situação, problema que é igual a que eles tiveram que resolver. Então, enquanto os estudantes do grupo 1 e 2, ou grupo X, tiveram que resolver a situação das canetas, o Berenice teve que resolver a mesma, né? A história conta que ele resolveu a mesma situação, só que com camelos. Então, nós esperamos que os estudantes conversem sobre isso, dialoguem sobre isso. Como que eles fizeram, e eles já argumentaram e se justificaram para o outro grupo, e como o Berenice fez. Depois que eles fizerem esse movimento interno, eles vão precisar conversar sobre isso e expor isso para outro grupo. Então, o grupo Y não conhece o capítulo 3, bem como o grupo X não conhece o capítulo 8, não conhece a história do capítulo 8. E eles vão, então, fazer uma produção oral, que por acaso não está no próximo slide, como eu achei que estava. Eles vão fazer uma produção oral quando eles estiverem apresentando, né? Eles vão fazer um reconto oral, porque eles vão precisar contar a história para o outro grupo que ainda não a conhece. Conhecem o personagem principal, mas não conhecem a história específica do capítulo que lhes foi dado. Bem como eles vão apresentar aquela primeira situação problema, aquele primeiro desafio. Então, quando a gente traz, né, o professor de matemática traz um desafio para os estudantes, a gente já tem essa contextualização da brincadeira. E aí a gente acha que é muito importante o eixo articulador de jogos e brincadeiras, né? Lá no ciclo de alfabetização, que perde um pouquinho no ciclo interdisciplinar e que às vezes nem chega no ciclo autoral. Mas ele é muito importante, porque, como diz a Constance Camille, o jogo ou a brincadeira serve para o estudante fazer o pensar, né, matemático, pensar nas estratégias para satisfação própria. Ele não está fazendo para o professor como uma lista de exercícios. Ele está fazendo para ele mesmo, porque é satisfatório. Então, é uma contextualização pronta. A gente não pode perder essas oportunidades de contextualizações prontas que não são pretextos para trabalhar matemática, são realmente contextos. E aí, nesse tom de desafio, eles receberam essa situação, problema, e vão compartilhar qual foi o desafio matemático que eles tiveram no comecinho da aula. E aí eles vão verbalizar essa argumentação e essa justificativa de como que eles fizeram para resolver
como que o outro grupo fez também, o que eles têm de diferença, o que eles têm de igualdade, como que eles pensaram e como que o Beremiz resolveu, porque ele chega a uma conclusão ali que precisa ser entendida. Então, a capacidade de interpretação desse grupo, tanto em língua portuguesa, quanto ao texto, quanto no pensamento matemático, também vai ser colocado em jogo nesse momento, o que é muito bacana. E aí, ambos os grupos vão apresentar para o outro, e eles vão conhecer, a partir desse momento, então, 2 dos capítulos do livro. E agora a França vai trazer um pouquinho dos objetivos disso em língua portuguesa. Vamos lá. Isso. Então a Sara, ela descreveu, né, toda essa parte das atividades, né, como se dariam em português, em matemática, o que que a gente está trabalhando em cada uma dessas atividades que a gente propôs. Então, eu trouxe mais um trechinho lá do currículo de língua portuguesa, para a gente relembrar que os objetivos de língua portuguesa, tanto, né, nos ciclos interdisciplinar e autoral, partem de uma concepção de linguagem como espaço de interlocução entre os sujeitos, né? Desse modo, o trabalho está orientado para o uso da língua e da linguagem, tendo as práticas de leitura e produção de textos orais escritos como centrais. Né? É preciso destacar o caráter dialógico, porque devem ser revestidos as áreas. Então, aqui, nessa atividade, a gente está trabalhando com 2 eixos, né? O eixo de leitura de texto e o eixo de produção de texto oral. Aí você pode passar o próximo, por favor, Sara. Isso, então, o eixo de prática de leitura de textos, né? Quando a Sara falou assim, que cada estudante, ele vai receber o texto escrito, né? Assim, eles vão poder decidir se eles querem fazer uma leitura silenciosa, ali, individual, ou uma leitura em voz alta, né? Um leitor ali para o grupo, ou cada um lendo o seu. E aí eu coloquei aqui que a leitura colaborativa ou compartilhada, sendo entendida como a troca de impressões e entendimentos sobre o que foi lido, poderá acontecer durante ou após a leitura silenciosa. Então, é aquele momento de discussão, né? Eles estão lendo, o que, que você entendeu, vão dar as impressões e as possíveis soluções, como é que a gente faria para resolver o problema que está colocado ali no conto, né? Então, com isso, a gente vai estar ajudando no desenvolvimento da capacidade, né? A gente trouxe uma atividade para propor o desenvolvimento da capacidade de compreensão, né, interpretação e réplica do leitor em relação ao texto. Então, nesse momento de leitura ali em grupo, essa capacidade que a gente pretende que os estudantes desenvolvam. Aí pode passar para o próximo, Sara, por favor. Aí, no eixo de prática de produção de textos orais, quando os estudantes vão ter um tempo ali para identificar, para pensar em como resolver a situação presente ali no conto, nesse momento espera-se que os estudantes se apoiem no raciocínio despertado pelo desafio que foi oferecido antes, na etapa anterior ao texto. Então, assim, quando a Sara colocou que é uma tentativa de aproximar o problema que está no conto da realidade dos estudantes, o desafio, né? Então, aquele raciocínio que eles desenvolveram naquele momento, espera-se que eles utilizem novamente para resolver o problema que está posto ali no conto, porque são muito parecido, né? Praticamente a mesma situação. Aí, após a discussão em grupo, os estudantes deverão apresentar para o restante da sala o conto lido e a solução encontrada. Então, nesse momento, né, ao fazer o reconto oral do texto, a gente está tentando favorecer o desenvolvimento de comportamentos de produção do texto oral, né, tais como planejar, organizar a fala, né, de acordo com o contexto de comunicação e garantindo ali a coerência da comunicação. Aí o próximo slide
é um recorte ali dos objetivos. Nossa, ficou tão pequenininho para mim, dos objetos de conhecimento, dos objetivos de aprendizagem, trabalhados aqui, né, propostos nessa sequência de atividades. Acho que pode passar para o próximo também, né, só para ilustrar de onde nós tiramos, né, no que nós nos baseamos, e o que nós queremos desenvolver, né, ajudar a favorecer desenvolvimento desses objetos e objetivos dos conhecimentos por parte dos estudantes. Aí a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, a Sara vai falar com vocês sobre como avaliar esse processo, né? Como avaliar essa sequência aí de atividades. Então, lá na formação da cidade, ou aqui na formação da cidade, na parte assíncrona, a gente conversou, dialogou, leu, estudou bastante sobre a avaliação. Então, a gente leu também os comentários de vocês e trouxemos um pouquinho de como que a gente pode pensar em avaliação. Quais são as concepções da rede sobre avaliação, né? E é uma sequência didática que precisa ser avaliada. Como que a gente pode avaliar esse processo? Como que a gente pode avaliar se os nossos objetivos foram alcançados ou não? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes de trazer tudo isso que eu comentei com vocês, a gente trouxe uma tirinha para começar uma conversa, disparar uma reflexão sobre a avaliação. Então, a gente tem aqui a Mafalda, uma querida, eu amo a Mafalda, espero que vocês também. E ela tem um diálogo aqui com o Manolito. E ela diz assim, ó. E aí, Manolito? Tirou notas mais altas que o mês passado? E ele diz assim, parece que a professora tem uma simpatia comercial por mim. Simpatia comercial? O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz. E aí? Qual a nossa concepção de avaliação? Qual a concepção de avaliação que tem aqui nessa tirinha? Qual a concepção de avaliação? Qual a ideia, o ideal, o propósito de avaliação da professora da Mafalda e do Manolito? Então, o que é avaliar? Estou esperando você pensar aí, tá bom? Você que está assistindo. O que para você é avaliar? Isso a gente também já conversou lá no momento assíncrono. Qual a concepção de avaliação presente nessa tirinha? O que essa professora queria? Por que o Manolito está se sentindo assim? É bacana ele se sentir assim? É esse o objetivo da avaliação que a gente está propondo ou que a professora está propondo? Como que a gente pode avaliar? E aí eu retomo o slide anterior. Como que a gente pode avaliar esse processo que a gente acabou de apresentar para vocês, de sugerir para vocês? Como que a gente pode avaliar um processo de uma sequência didática interdisciplinar, por exemplo? Como que o professor de língua portuguesa pode avaliar aqueles objetivos que ele tinha lá no começo, se eles foram atingidos ou não? Se esses objetivos, a gente consegue observar ele em todos os estudantes, nos 30, 35 que eu tenho na minha turma, concomitantemente, ou não? E o professor de matemática, ele consegue avaliar todos os objetivos que ele tinha? Todos os estudantes conseguiram argumentar, justificar, pensar, se expor, falar, ler, compreender a situação-problema? Conseguiram fazer algum registro? Conseguiram desenvolver estratégias próprias, levantar hipóteses sobre a resolução dos problemas apresentados? Será que a gente consegue fazer isso em todas as atividades que a gente propõe, que a gente oferta para os estudantes? E aí eu termino essa partezinha aqui dessa tirinha com uma pergunta muito importante. Para que a gente avalia? Quando a gente está lá na nossa sala de aula com a nossa turma, para que a gente está avaliando? Quando a gente dá uma prova, quando a gente faz uma observação, quando a gente aplica um IAD, quando a gente está numa roda de conversa, observando os nossos estudantes, levantando ali conhecimentos prévios, para que a gente está avaliando?
Enquanto vocês pensam nisso, eu vou ler uma citação aqui do Lucchesi, que ele aparece bastante na concepção de avaliação do nosso currículo. Com certeza vocês o conhecem. E ele traz inúmeras reflexões super importantes sobre a avaliação, e essa aqui a gente achou que conversa muito com esse momento. E ele diz assim, ó, o ponto de partida para atuar com a avaliação é saber o que se quer com a ação pedagógica. A ação pedagógica que a gente propôs aqui no caso, essa sequência de atividades, são aqueles objetivos. A concepção pedagógica guia todas as ações do educador. O ponto de partida é saber aonde desejamos chegar em termos de formação do educando. Então, ele traz aqui que a avaliação precisa conversar com os meus objetivos. Eu não posso propor uma avaliação que converse com outros objetivos, ou que converse com o que eu espero do meu estudante. Eu preciso levar em consideração alguns pontos essenciais, como, por exemplo, por que eu estou dando essa atividade, ou seja, qual a minha intencionalidade com essa sequência, com esses objetivos, e, essencialmente, preciso conversar com os objetivos. Precisa conversar também com o histórico do meu estudante, em qual momento ele estava antes de iniciar essa proposta pedagógica, essa ação pedagógica que eu propus. E aí, a Rosaura Soligo, que fala bastante sobre avaliação também, uma referência para a gente, uma referência muito positiva, ela traz assim, em um dos textos, em um dos artigos que ela escreveu. Considerando não só as expectativas de alcance previstas, mas também as reais possibilidades de aprendizagem dos estudantes, seu percurso, suas conquistas pessoais, tendo em conta de onde partiram, e também o efetivo apoio pedagógico que receberam para obterem o melhor desempenho possível. Então, a avaliação não é simplesmente uma cobrança para o meu estudante. Não é algo de concepção, de entendimento, não é algo tão objetivo. Eu tenho muita coisa para levar em consideração, não é verdade? Eu preciso saber onde o meu estudante estava antes da minha proposição, porque senão eu vou avaliar algo que não conversa com o meu estudante. Eu vou avaliar algo que o meu estudante nem tinha chegado naquele momento ainda. Então, como eu disse no slide anterior, o Lucchesi traz que a avaliação precisa conversar, né, com a nossa concepção, ela parte da nossa concepção, ela está muito ligada à nossa concepção de avaliação, o que a gente acredita que é a avaliação, qual a importância da avaliação, o que eu quero com a avaliação. E está ligada também a essa ação pedagógica, né, o que eu estou propondo. E a Soligo, ela complementa isso dizendo que isso precisa conversar também com as expectativas que eu pretendo alcançar. Eu não posso ter expectativas irreais em relação ao meu estudante. A gente conhece o nosso estudante. A gente já fez sondagem, a gente já levantou conhecimentos prévios, a gente já aplicou IAD, a gente já trabalhou um semestre inteiro com eles, esse ano, por exemplo. E talvez você conheça esse estudante do ano passado, porque essa turma já era sua, do ano retrasado, e ele tem um histórico, ele tem um percurso. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, meu estudante não sabe nada. Ninguém é um vaso vazio, não é verdade? Nossos estudantes sempre chegam sabendo alguma coisa. Talvez ele não saiba nada do que você gostaria que ele soubesse, mas ele sabe muitas coisas. E eu preciso levar em consideração tudo isso. O que ele já sabe, esses muitos saberes que ele tem, mesmo que não sejam saberes matemáticos, ou saberes em língua portuguesa, em interpretação, que não estejam ligados a essa sequência que a gente trouxe, mas ele tem muitos saberes. E aí, levando em consideração todo esse percurso do meu estudante, os saberes que ele já tem, e a minha intencionalidade, os meus objetivos, para que eu vou avaliá-lo? Eu vou avaliá-lo para quê? Com qual objetivo? O que eu quero com essa avaliação? E aí a Soligo traz assim, que a gente avalia para orientar o planejamento e favorecer a aprendizagem de todos. O de todos é muito importante, porque às vezes a gente tem um estudante tanto quanto invisível na nossa turma, invisível no sentido de, será que eu já consegui alcançá-lo esse ano? Será que esse bimestre eu já consegui alcançar esse estudante? Esse estudante que às vezes é faltoso, esse estudante que, na maioria das vezes, é o que mais precisa da gente. E para que eu vou avaliar esse estudante, então, que é o que mais precisa de mim? Eu vou avaliar para me replanejar. Eu vou avaliá-lo para saber o que ele já sabe, em que momento ele parou naquele meu objetivo, onde eu preciso retomar com ele, onde eu preciso revisitar, e o que eu vou precisar trazer para que ele avance nas aprendizagens.
mesmo que essas aprendizagens não estejam ainda naquele ano ciclo. Então, talvez eu tenha que voltar um pouquinho. E aí a gente, com isso tudo, discute também, entra num ponto delicado, que é o da revisão. Então, será que a revisão, fazer revisões incessantemente, é a ação pedagógica mais assertiva que eu posso ter na minha sala? Sendo que eu tenho uma diversidade imensa nos 30, 35 que eu atendo, eles não aprendem todos da mesma forma, eles não têm todos os mesmos conhecimentos. Então, será que algo generalizado vai atender a necessidade deles? Eu tenho ações bastante assertivas nesse sentido, se eu proponho avaliações na concepção do currículo, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, se eu tenho essa concepção de avaliação, de o que o meu estudante já sabe, o que eu estou observando em sala, eu consigo propor para ele atividades ajustadas, desafios ajustados àqueles agrupamentos que eu bem conheço. Então, para poder falar de avaliação, a gente traz um pouquinho sobre o que a nossa rede fala de avaliação. E aí a gente pode olhar, voltar lá para o currículo, voltar os nossos olhos, né? Olhar lá para o nosso currículo de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência, assim por diante. Todos os currículos, ele tem uma parte igual no começo, que fala dessa concepção da rede, a concepção de ciclo, a concepção de identidade, a concepção daqueles 3 pilares que nós temos, né? De educação inclusiva, equitativa, fugiu um da minha memória agora, ó. Qual é, Fran? Educação inclusiva, educação com equidade. Me fugiu um, vou ficar devendo para vocês. E traz também a concepção de avaliação da rede. Nesse momento que tem todos lá, todos a mesma informação. E aí a gente pode pensar que a gente começou a discutir essa concepção de avaliação somente agora, em 2017 a 2019, que é o período desse currículo que a gente tem hoje. Mas não é a realidade. A gente trouxe aqui, por exemplo, ó, no documento de orientações curriculares, lá de 2007, ou seja, um tempão atrás, 10 anos antes do material que saiu em 2017, que já falava da concepção de avaliação que a gente tem hoje na rede. Então, há muito tempo se fala dessa concepção de avaliação, onde a gente tenta alcançar a todos, onde a gente proporciona situações de aprendizagem desafiadoras, mas também não impossíveis para todos os estudantes. Esse material, lá na página 23, ele traz assim, ó, a avaliação deve ocorrer no próprio processo de trabalho dos estudantes, no dia a dia da sala de aula, no momento das discussões coletivas, da realização de tarefas em grupo ou individuais. Nesses momentos é que o professor pode perceber que seus estudantes estão ou não se aproximando das expectativas de aprendizagem consideradas importantes, localizar dificuldades e auxiliar para que elas sejam superadas, por meio de intervenções adequadas, tá pequenininha a letra aqui, né, que a gente deixou, intervenções adequadas, questionamentos, complementação de informações, enfim, buscando novos caminhos que levem à aprendizagem. Então, o material lá de 2007 já falava dessa importância desse acompanhamento ao longo do processo de aprendizagem, que é o que a gente chama hoje de avaliação formativa, que é uma das opções para avaliar esse percurso. A gente não começou com a pergunta, né? Como que a gente pode avaliar esse processo dessa situação didática que a gente sugeriu? A avaliação formativa, que é algo que a gente discute desde 2007, por exemplo, na referência que a gente traz, é uma das maneiras bastante adequadas. Lá em 2015, o material que fala dos projetos Mais Educação, que é esse material amarelinho que está aparecendo na tela de vocês, também retoma a importância da avaliação, e aqui a gente trouxe um trechinho que fala da avaliação diagnóstica, da importância de saber o que o meu estudante já sabe. Então, aqui a gente tem assim, ó, lá na página 49 desse material diz assim: antes de se propor uma intervenção pedagógica, o instrumento avaliativo deve ter por objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem que o educando se encontra para, a partir dela, estabelecer o planejamento dos objetivos educacionais que nortearão a ação pedagógica. Ele permite identificar os conhecimentos prévios dos estudantes,
sendo assim denominada avaliação diagnóstica ou sondagem. Então, em 2015, a gente está discutindo e trazendo como rede a mesma concepção de avaliação, onde a gente precisa conhecer o nosso estudante para que todos sejam oportunizados no avanço de suas aprendizagens, onde a gente tenta alcançar a todos, numa tentativa incessante de alcançar a todos, de proporcionar a todos oportunidades adequadas de aprendizagem. Então, hoje, a gente, aqui nesse material, ele tem uma outra linguagem, como vocês podem perceber, mas ele traz ainda avaliação diagnóstica ou sondagem. Sondagem é o nome da avaliação diagnóstica institucional lá do ciclo de alfabetização. E a gente tem a avaliação diagnóstica nova, entre aspas, né? Que desde o ano passado a gente tem a institucionalização da avaliação diagnóstica para o ciclo inter e autoral, que é o IAD, ou IAD, ou Instrumento de Acompanhamento Docente. Eu vou trazer esses objetivos daqui a pouquinho, porque eu quero só concluir essa parte de um percurso histórico de avaliação, trazendo o material mais novo que a gente tem na rede no momento, que é esse livro coloridinho, lindo, que está muito bem escrito, um material muito, muito bacana, que tem lá na sua escola, tem lá na nossa escola, que chama Avaliação no Contexto Escolar. Esse é um material de 2020 e ele traz bastante coisa legal sobre a concepção de avaliação da rede na perspectiva de avaliação interna e externa. Então, para quando a gente for discutir avaliações externas, que não é o caso, mas quando a gente for discutir isso lá na GEIF, lá com o nosso colega, quando a gente for estudar sobre isso, quiser entender um pouco mais sobre avaliações externas, esse material traz todo esse referencial teórico de uma maneira muito explícita, numa linguagem acessível. Então, é um material muito, muito bacana que você provavelmente consegue encontrar na sua escola, tá bom? Mas falando de avaliação interna, que ele também traz, esse material diz assim na página 34. A função diagnóstica da avaliação, de acordo com o currículo da cidade, tem como finalidade obter dados do planejamento das atividades de ensino, identificar a necessidade de se retomar ou não o objetivo de conhecimento a ser estudado e promover ajustes nas propostas de ensino e nos processos de aprendizagem. Então, notem que ele já tem uma linguagem atual, uma linguagem que conversa com o nosso currículo da cidade, uma linguagem acessível para que a gente entenda de forma muito específica quais esses objetivos, como são essas avaliações, qual a importância dessas avaliações para a gente e também no processo de ensino-aprendizagem que está acontecendo lá na nossa sala de aula. No currículo da cidade, na página 54, naquele momento que eu falei assim, tem uma parte do currículo que é sempre igual para todos os currículos, que fala de avaliação, foi de lá que a gente tirou esse quadro, que tem na página 54, e ele resume bem, esse quadro 1, ele resume bem as avaliações que a gente tem hoje. Tem uma parte antes falando da concepção de avaliação, que a gente já conversou aqui, que a gente já trouxe em forma de diálogo, mas esse quadro é muito bacana para a gente revisitar, para a gente pegar o nosso currículo, do nosso componente, e olhar para ele novamente. E quando a gente for planejar as nossas avaliações, as nossas ações pedagógicas, as nossas sequências didáticas, as nossas atividades, os nossos projetos e tudo mais, que a gente sabe que precisa ali de uma avaliação, qual das avaliações a gente vai promover? Quais das avaliações, qual dos tipos de avaliação eu vou ofertar para os meus estudantes para descobrir alguma coisa? E aí que vem o pulo do gato. O tipo de avaliação que eu vou escolher, que eu vou priorizar naquele momento, converse com a minha intencionalidade. Então, a gente já conversou que a avaliação precisa conversar com o objetivo da ação pedagógica. E ela precisa conversar também com a minha intencionalidade. O que eu quero com aquela avaliação? O que eu quero descobrir? Então, a avaliação diagnóstica, ela comumente acontece antes daquele processo acontecer. Então, eu tenho ali um objeto de conhecimento que eu quero alcançar, eu tenho um objetivo. Antes de iniciar as minhas ações pedagógicas para com esse objetivo, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica para descobrir o que o meu estudante já sabe sobre aquilo.
Ou seja, eu vou conseguir promover, vou conseguir ofertar para o meu estudante algo que não vai ser mais do mesmo, que vai ser um desafio, mas não vai ser um desafio impossível, como a Adélia Lerner traz, né? O desafio impossível, ele perde o objetivo, porque a gente não consegue sair do lugar, não promove avanço na aprendizagem. Então, eu consigo, através da avaliação diagnóstica, ofertar para os meus estudantes esses desafios ajustados aos conhecimentos prévios dos meus estudantes. Eu tenho, então, a avaliação cumulativa. A avaliação cumulativa comumente acontece ao final do processo. Então, eu já fiz todas as atividades, eu já apresentei, ofertei para os meus estudantes todas as atividades que eu tinha, todas as ações pedagógicas que eu pensei e que eu planejei para aquele objeto de conhecimento ou para aquele OAB. E aí, ao final desse processo, eu vou verificar se tem a necessidade de retomar algum objeto de conhecimento. Então, ó, lá na função, aí no quadro que está aparecendo para vocês, ó, avaliação cumulativa, função. Eu vou verificar se eu preciso retomar, porque ela aconteceu no final do processo. E a avaliação formativa, que a gente já trouxe, que lá no documento de 2007 ela já aparece como importante, já aparece como uma concepção da rede, então não é de hoje que a gente fala dela. Ela acontece ao longo do processo. Então, enquanto eu estou ofertando as atividades, enquanto os estudantes estão discutindo, estão resolvendo, estão conversando, estão lendo, escrevendo, ou qualquer coisa do tipo, enquanto a atividade está acontecendo, eu estou apresentando ali na sala, eu estou observando o que os meus estudantes estão dizendo, eu estou ali com uma pauta de observação que vai me guiar assim, olha, isso aqui eu ainda não avaliei, então eu vou focar nisso aqui hoje. E aí, então, essa avaliação formativa acontece durante o processo. E ela tem a função de ajustar a atividade. Então, enquanto eu estou fazendo essa observação, eu percebo que esse estudante aqui, ele não está conseguindo alcançar o objetivo que eu propus, que eu gostaria que ele alcançasse. Então, eu vou precisar fazer uma intervenção ali naquele momento, ou trazer uma outra atividade que permita com que ele chegue naquele momento, assim como o restante do grupo, por exemplo, está. Apenas um exemplo. Mas é isso. A avaliação formativa acontece durante o processo e ela me permite esse replanejamento para as próximas atividades ou aquela intervenção que eu pensei, que eu previ, que eu já tinha umas perguntas ali anotadas para fazer para eles. É nesse sentido. E aqui eu retomo os objetivos do IAD. O IAD é a avaliação diagnóstica institucional da nossa rede desde o ano passado, em língua portuguesa e matemática. Então, a gente tem um material que veio para facilitar a nossa vida. Às vezes a gente pensa que não, mas de verdade ele veio para facilitar a nossa vida. Porque a avaliação diagnóstica é algo que a gente sempre fez. É algo que a gente sempre precisou fazer. É algo que a gente está desde 2007 conversando sobre. A gente está há muitos anos falando sobre isso. Então a gente faz há muito tempo. Só que a gente precisava fazer a nossa própria avaliação. E quando isso vem institucionalizado, quando isso vem para todos, eu consigo analisar esses dados e eu consigo ter acesso a um material que eu não precisei investir tanto tempo para criar. E aí eu consigo investir esse tempo no planejamento das minhas aulas, na análise das respostas dos meus estudantes. Foi esse o objetivo do IAD existir. E o objetivo do IAD lá na nossa sala de aula, a gente trouxe aqui, ó, grifado em amarelinho, inclusive, para saltar aos olhos. Porque a gente gostaria de acompanhar essas aprendizagens dos nossos estudantes. Não é isso que a gente gostaria como professor? E às vezes eu tenho tanta coisa para fazer e eu preciso fazer a gestão do meu tempo em sala de aula. E o IAD, então, facilita muito isso. Eu consigo fazer o acompanhamento das aprendizagens a partir das respostas dos meus estudantes para aquelas questões que eu selecionei, conhecendo um pouquinho da minha turma, ou não, né? Se é uma turma nova ou não, mas eu consigo selecionar atividades, selecionar situações de problema, por exemplo, em matemática, que me oportunizarão de acompanhar essas aprendizagens. E língua portuguesa é o mesmo objetivo. A partir, então, dessa análise, desse acompanhamento das aprendizagens dos meus estudantes, eu consigo replanejar as minhas aulas. Planejar e replanejar. Então, eu já tinha ali uma perspectiva, uma ideia, um planejamento. E aí eu percebo... Opa!
E aí eu percebo que esses objetivos estão um tanto quanto inalcançáveis. Então, eu vou fazer um replanejamento, vou pensar em como os meus estudantes vão conseguir alcançar esses objetivos. Ou se não, os meus estudantes, eu tinha esse planejamento aqui, mas os meus estudantes, eles já deram conta disso. Eles já se apropriaram desses objetos de conhecimento. Então, eu consigo avançar, eu consigo propor outras atividades para eles, os famosos desafios ajustados. Então, a partir do IAD, da análise das respostas e dos registros dos meus estudantes, eu consigo fazer esse replanejamento de forma bastante assertiva. E então, tudo isso se resume à tomada de decisões. Eu consigo tomar decisões a partir dos registros e da análise desses registros dos meus estudantes. Decisões assertivas, mais uma vez. Então, a gente retoma a pergunta. Como avaliar esse processo? Agora que a gente já deu um panorama histórico sobre a concepção de avaliação da rede. A gente já sabe que desde 2007 a gente tem a mesma concepção de avaliação, estamos conversando sobre ela, temos 3 tipos de avaliações, temos um quadro resumo sobre essas avaliações lá na página 54 do nosso currículo, que a gente consegue sempre consultar, fazer uma colinha, colocar um post-it ali, colar no caderno e sempre retomá-las. Qual dessas avaliações, ou quais dessas avaliações, eu consigo ofertar ali para avaliar esse processo? Lembrando que essa avaliação, a escolha, a intencionalidade da minha avaliação precisa estar ligada aos objetivos. Então, a gente trouxe aqui os objetivos só para a gente retomar. Quais eram os objetivos da sequência didática que a gente trouxe? Práticas de leitura de texto, práticas de produção de textos orais, analisar e interpretar situações de problema, utilizar estratégias próprias e o cálculo mental na resolução de problemas, formular hipóteses e verificá-las, argumentar e justificar escolhas matemáticas. Então, tendo em vista que estes eram os meus objetivos, como eu vou avaliar esses objetivos? Ou como eu posso avaliar esses objetivos? Como eu posso saber se os meus objetivos eles foram atingidos, foram alcançados ou não? É para isso que eu quero avaliar nesse momento. Essa é a minha intencionalidade. Diante dessa intencionalidade, que é minha, desse momento, com a turma que eu pensei, para a turma que eu planejei, para a minha turma, eu trouxe essa proposição. A gente trouxe essa sugestão. Mas vocês podem, como professores autores, professores pesquisadores, fazer as adequações que vocês julgarem melhor, ou fazer as adaptações, ou pensar em outras formas de avaliar também. Então, a gente trouxe uma sugestão aqui, que é avaliar através de uma pauta de observação. Então, a gente fez só um modelinho aqui de uma pauta de observação, como se fosse um recorte, né? De uma pauta de observação de língua portuguesa e matemática. Então, em matemática, eu pensei assim, a gente pensou assim, meu estudante, ele entendeu a ideia da situação-problema, ou seja, ele conseguiu formular hipóteses. Quando ele estava lá formulando hipóteses, elas eram coerentes? Então eu tenho lá a lista dos meus estudantes e eu tenho que o estudante K pensou nisso, o estudante Z sim. O estudante XY eu não consegui observar, porque ele não se colocou nesse momento, ele não falou sobre nesse momento. E aí eu tenho, então, outras atividades que eu vou trazer no bimestre que eu vou precisar olhar para esses estudantes. Então, a gente trouxe como título Observações no bimestre, porque a gente pensou, né, gente? Só uma sugestão. A gente pensou que essa pauta de observação, ela vai ser a mesma para várias atividades. Como a gente já conversou e já comentou aqui, com uma atividade eu não vou conseguir avaliar os 35 estudantes ao mesmo tempo. Então, eu não vou conseguir atingir aquela especificidade de todos os meus estudantes. É isso que o currículo traz como gestante de sala de aula também, né? Administrar esse tempo para que eu consiga observar todos os meus estudantes dentro de um período. Então, dentro daquela semana, eu quero observar se os meus estudantes entendem ou não a ideia de situação-problema para eu poder replanejar as minhas aulas, por exemplo, do mês seguinte. Então, eu vou ofertar várias atividades sobre isso para que eu consiga observar todos os meus estudantes, já que em uma única atividade eu não vou conseguir fazer isso. E aí a gente trouxe algumas outras sugestões, como, por exemplo, para compor, né, essa planilha de pauta de observação. Então, ele utiliza somente cálculo mental e estratégias próprias, ou ele utiliza cálculo mental, estratégias próprias e operações convencionais? Ele argumenta e justifica oralmente, então ele consegue explicar o que ele pensou?
ele usa termos matemáticos ou não, são outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Bem como em língua portuguesa, nós pensamos, esse estudante ele faz a leitura em voz alta com fluência? Esse estudante ele compreende e interpreta? Ele foi capaz disso? Ele já superou esse objeto de conhecimento? Ele já superou esse momento? Ele produz texto oral? Ele fez o reconto oral, no caso? São todos os que vão fazer o reconto oral? Não. Então, eu vou conseguir observar isso, nessa pauta de observação, eu vou conseguir observar isso dos estudantes que participaram do reconto. Os demais estudantes participaram de outros momentos e participarão, ao longo do bimestre, de outros recontos orais. Então, no próximo reconto, eu vou escolher outros estudantes, que eu ainda não consegui avaliar sobre isso, para que eu possa planejar ou replanejar as minhas aulas. Esses estudantes, eles conseguiram fazer essa argumentação oral? Eles conseguem se justificar? E assim por diante. Lembrando que esse tipo de avaliação, ela é uma avaliação formativa porque ela está acontecendo ao longo do processo. Então, enquanto os estudantes estão realizando as atividades, eu estou ali com a minha pauta de observação, ouvindo-os, observando-os e registrando. Nós colocamos aqui, por exemplo, marcando o xizinho, né? Registrando o que os meus estudantes estão dizendo ou registrando. Mas eu posso também fazer anotações e assim por diante. Aqui é só uma sugestão que a gente achou que conversa bastante com a sequência de atividades e está dentro da concepção do currículo de avaliação. Lembrando também que essa situação didática ela pode ser ampliada. Então, nós trouxemos como exemplo o capítulo 3 e o capítulo 8. Mas isso pode ser replicado para todos os outros capítulos, porque nesse livro, cada um dos capítulos, ele traz uma situação-problema, que está ali contextualizada na história e que a gente pode trazer uma outra contextualização que converse mais com o cotidiano dos nossos estudantes. Bem como a gente pode colocar essa sequência de atividades como parte de um projeto, e aí eu vou ter um produto final que a gente pode pensar lá com o nosso professor de língua portuguesa ou matemática que trabalha com a gente na nossa escola, que atende as mesmas turmas que a gente. A gente pode conversar com o professor de história e perguntar se ele quer participar desse nosso projeto, da nossa sequência de atividades, e aí trazer outros temas que estão ali também presentes no livro. O professor de geografia, o professor de arte, enfim, todos os outros colegas que trabalham ali com a gente, para trabalhar essa de forma interdisciplinar. Como a França disse, a gente consegue ter um diálogo entre os componentes, mesmo não estando no ciclo interdisciplinar. A gente está no ciclo autoral, mas a gente consegue trabalhar também de forma interdisciplinar e entender a importância de trabalhar de forma interdisciplinar, porque quanto mais a gente consegue contextualizar as nossas atividades, propostas e objetivos para os nossos estudantes, mais vai fazer sentido para eles, mais eles ficam engajados, mais eles querem participar e gostam de participar. A gente sabe que não está fácil o momento que a gente está vivendo na escola, que não é fácil engajar os nossos estudantes de 13, 14, 15 anos de idade, que passaram 2 anos por uma pandemia, assim como nós também passamos. Então, diante de tudo isso, a gente entende o quão difícil, a gente entende e vive, né? E tem vivido junto com vocês o quão difícil pode ser engajar os nossos estudantes, trazê-los para perto de nós. E as interdisciplinaridades, as sequências didáticas, os projetos, as ideias, as aulas interdisciplinares, elas são contextualizadas e costumam engajar bastante os nossos estudantes. Então, por isso que a gente trouxe também, por isso também a gente trouxe essa proposta, para que a gente consiga alcançar os nossos estudantes. Ai, desculpa, agora falando com o microfone desligado, né, vocês não iriam me ouvir. Eu gostaria só de complementar o que a Sara falou. Se você puder, Sara, voltar lá no slide de observação, por favor. Complementar o que a Sara já colocou muito bem ali, falando sobre a pauta de observação, mas especificamente ali de língua portuguesa.
Quando a gente pensou ali em leitura em voz alta, né? E a Sara lembrou, naquele momento o professor vai estar passando pelos grupos, pode ser que ele consiga avaliar 1 ou 2 estudantes só, e os demais, porque eles vão optar ou por fazer uma leitura silenciosa ou em voz alta. Aqueles que fizerem a leitura em voz alta, o professor vai conseguir observar naquele momento e avaliar. E os outros o professor vai avaliar em um outro momento. Enquanto os alunos estiverem conversando sobre o texto, trocando as impressões, o professor já consegue avaliar o grau de compreensão do aluno sobre aquele texto, como é que ele está interpretando aquilo, né, que ele está lendo. Quando o estudante estiver lá na frente recontando aquilo que ele leu, o professor também consegue avaliar de que forma ele está fazendo isso, se tem coerência, se ele está conseguindo se expressar, se ele está conseguindo contar, né, o que ele entendeu e até avaliar o que ele entendeu, né? E quando o estudante estiver lá também justificando, contando o raciocínio, como ele desenvolveu a resolução daquele problema, quando ele estiver argumentando, o professor também, nesse momento, avalia ali a argumentação, como ele constrói essa argumentação oralmente. Porque aqui a gente foge, né, daquela avaliação tradicional que os alunos estão acostumados, da avaliação escrita, registrada ali no papel, né, que tem aluno que até passa mal quando chega o dia, é prova, hoje é prova. Aqui ele está sendo avaliado, observado o tempo todo, sem perceber, né? E pode passar para o próximo, Sara, por favor. Aqui no próximo, a gente trouxe uma sistematização, né, de tudo que foi falado, dessa sequência de atividades. Então, a gente colocou a interdisciplinaridade nos ciclos, ela é possível no interdisciplinar, no autoral? Sim, ela é possível. Uma das formas é através das modalidades organizativas, né, de sequência de atividades, e especificamente os objetivos, né, dessa sequência, quais foram? Retomando ali brevemente. A prática de leitura de texto escrito, a produção de texto oral, a análise, a interpretação de situações problema, né, formulando hipóteses, verificando-as através de estratégias próprias, cálculo mental, argumentação oral. Então, olha quantas coisas a gente consegue atingir com uma sequência de atividades pensada de forma integral, né? A avaliação formativa, né, pensando em todo o processo, né, observando ali cada etapa que os alunos vão passando, vão construindo. E aqui nós sistematizamos as etapas das atividades, né, que eu não vou ler agora, porque a gente foi esmiuçando cada uma delas, mas esse material vai ficar para vocês como material de estudo, para vocês adaptarem, analisarem a viabilidade, né, como a gente frisou. É só uma sugestão, é para que vocês saibam que é possível, né? Existe um pouquinho de tempo no planejamento, mas o resultado é muito bacana, porque a gente consegue o engajamento dos alunos, e a gente consegue o avanço, né? Consegue com que eles avancem em algumas habilidades. Eu acho que é isso, Sara. Então é isso. Eu só gostaria de retomar um ponto, que eu não quero deixar em aberto, quando eu comentei quais eram os 3 pilares, né, do nosso currículo. Eu me esqueci de um, e aí eu não queria deixar isso aberto, porque naquele momento a minha memória falhou, mas ela, por enquanto, ainda funciona e volta um pouquinho. Então nós temos três focos, 3 bases que a gente não pode se afastar delas. Então é a educação inclusiva, pensando não somente no meu estudante que é deficiente, mas incluindo a todos os estudantes nas propostas. Então, mais uma vez, às vezes a gente tem um estudante que ele ainda não foi atingido e possivelmente ele é o estudante que mais precisa de mim. Então, ter esse olhar de não ter estudantes invisíveis nas nossas turmas, né, no nosso olhar. Todos precisam ser incluídos, é essa a ideia. A educação com equidade. Então, a gente já passou daquele momento de pensar que eu posso ofertar a mesma coisa para todo mundo e está tudo bem, porque eu sei que eu não vou conseguir atingir dessa maneira, né? Não é
o melhor que a gente pode fazer. Então, eu oportunizo os meus estudantes com o que eles precisam, isso é equidade. Um precisa disso, o outro precisa daquilo, um precisa de um pouquinho mais de atenção, o outro precisa ali de um pouquinho mais de tempo, e assim por diante. E a educação integral, foi isso que eu tinha esquecido, porque mas não é educação em tempo integral que o currículo se refere aqui. O currículo fala disso em outro momento, mas não é aqui. Essa educação integral é na integralidade do ser humano, é na integralidade dos nossos estudantes. Então, não perder de vista que o nosso estudante, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, que ele tem uma história, ele tem uma vida em sociedade, ele tem uma família, ele não é só aquele momento, né? Os nossos estudantes não são só aquelas 4, 5, 6, 7 horas que eles passam com a gente. Eles são seres humanos, eles são pessoas o tempo inteiro, com emoções, com problemas, com felicidades, com sonhos, e a gente precisa não perder isso de vista. E aqui, então, a gente termina dizendo para vocês que o link de participação, então, para você que assistiu, participou aqui com a gente, você precisa preencher um linkzinho para a gente saber que você assistiu, para a gente saber que você participou. Então, é um forms, como a gente sempre faz, então vocês já sabem como que vai acontecer. E nós vamos disponibilizar esse forms lá no mural do Google Sala de Aula, do SGA ou GSA, por onde você estiver acessando nesse momento. Lá no mural vai ter o link tanto desse vídeo que vocês assistiram aqui agora, que vocês participaram com a gente, mas também o link de participação, para a gente saber quem foi que nos assistiu, que nos acompanhou aqui hoje. E diante disso, vou voltar a França aqui para nossa tela. Então, diante disso, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, agradecer a paciência, agradecer a confiança, agradecer os comentários excelentes e as respostas maravilhosas que vocês colocam lá no Google Sala de Aula, lá no SGA, que a gente aprende tanto com vocês, tanto com os comentários de vocês, com os relatos de vocês. Eu adoro ler os relatos. E esses relatos que eu li sobre avaliações foram muito, muito bacanas. Então, muito obrigada por este momento e por toda a nossa trajetória. Eu gostaria de agradecer também, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.